galera, voltamos com mais um vídeo e dessa vez, galera, vamos falar do Steve Trevor. Sim, o romântico ou o eterno amor da Mulher Maravilha, que também tem a sua origem um pouco diferente, né? Vamos colocar assim, em relação à história em quadrinho, mas ao mesmo tempo no primeiro filme foi assim bem parecido, saca? Então eu vou contar um pouquinho mais sobre isso e falar um pouco de como é realmente a vida de Steve Trevor com a Mulher Maravilha. Então, bora pro vídeo! Canal do Gordo! É isso mesmo, galera. Como vocês sabem, a gente teve o primeiro filme da Mulher Maravilha que apresentou o Steve Trevor, falando que ele era um piloto de caças e tal, e acabou caindo na ilha de Temícera e assim ele meio que ficou lá, conheceu as Amazonas. Aí depois foi colocado que a Mulher Maravilha, né, na verdade na era dos quadrinhos, na era de ouro ali, a Diana participou de uma competição para ver quem conseguiria, quem vencesse iria levar o Steve Trevor de volta para o mundo dos homens. Acabou que quem ganhou foi a Diana. E por isso que a gente tem no primeiro filme ela levando o Steve Trevor de volta. E depois ela assumindo ali o papel de como se fosse enfermeira dele. E depois ela se revela como Mulher Maravilha, né? E tal, aquela coisa toda que a gente viu no primeiro filme. E nessa questão do primeiro filme, eles meio que misturam alguns elementos da história do Steve Trevor. Porque assim, na Era de Ouro, o Steve Trevor, ele queria ser como a mãe dele. A mãe dele era piloto de caça e tal, e ele também queria ser um piloto da mesma forma que a mãe. Aí o pai revela pra ele que a mãe dele tinha falecido. E quando ele revela isso, o Steve decide que sim, é aquilo que ele quer pra ele. E ele decide que ele vai se tornar um piloto. No entanto, ele entra para as Forças Armadas e acabou se tornando um coronel e realmente assumiu esse posto. E quando ele tá testando o avião, ele cai na ilha de Temícera. Uma das coisas que eu acho interessante a gente colocar nesse ponto, que em um determinado momento, se eu não me engano, na Idade de Bronze, que há um contexto ali, a mãe dele chama Diana Trevor, né? E ela cai em Temícera e ela é considerada como se fosse uma super heroína pelas Amazonas, porém ela acaba falecendo. Então assim, a gente tem esse contraponto, né? Porque a Diana Prince, sacou? Então a gente tem esses elementos que eu acho interessante. A Idade de Ouro acabou retratando a Diana, ela vindo para o mundo dos homens, ajudando o Steve Trevor, meio que trabalhando ali junto com ele, ela sendo uma enfermeira, depois ela ficou sendo uma secretária de um outro coronel, e assim começa a contar a história dela. Quando saiu, vamos dizer assim, a nova era, né, a Era de Prata, podemos dizer assim, o contexto foi colocado que tudo o que aconteceu na Era de Ouro pertencia a uma outra terra, que era a Terra 2. E com esse contexto, eles colocaram que a Diana tinha se abdicado dos seus poderes para se tornar a esposa de Steve Trevor. Então a Mulher Maravilha deixa de ser Mulher Maravilha e se torna Diana Prince para sempre. E acaba se casando com Steve Trevor e tal. Porém, em outros elementos da história dela, meio que se coincidem os dois e o relacionamento, mas sempre que tem uma origem dele, sempre que é contada, ele cai em Temícera, tem aquele elemento que a gente viu no primeiro filme. Já nesse segundo filme, tem o contexto de que ele é trazido de volta pela Pedra dos Desejos, onde que ele acaba aparecendo em Washington DC, coincidindo com o quê? Com os Novos 52, que tem esse contexto. Porém, no contexto dos Novos 52, uma das coisas que eu não falei no vídeo da Mulher Leopardo é que o Steve Trevor, ele é uma pessoa um pouco mais velha, ele conhece as Amazonas, mas ele não tem um relacionamento direto, assim, um relacionamento amoroso, é mais platônico com a Mulher Maravilha, porém, ele acaba sendo encarregado de Washington tipo assim, cuidar ali da Mulher Maravilha, né? Tipo, receber ela em Washington e tal, até aquela coisa toda. Porém, nesse mesmo contexto, ele tenta convencer a Amanda Waller que a Mulher Maravilha e as Amazonas não são um perigo, que elas são bondosas e tal, aquela coisa, mostrando que eles têm uma certa ligação, que é igual eu já te falei, em relação à história dele do jato dele ter caído lá em Temícera, aquela coisa toda.
Então, a gente vê esse contexto também sendo colocado no novo filme da Mulher Maravilha. E todos esses elementos que a gente pode considerar que seja algo interessante. Nos 952 a gente tem esse momento em questão da Argus, que ele acaba sendo um líder da Argus, podemos colocar assim. Então, tem esse contraponto que ele acaba meio que fazendo a ponte de ligação da Liga da Justiça com a Argus, mas depois acaba que esse elo é cortado. Então a gente tem esses elementos. Talvez no filme da Mulher Maravilha não entre muito nesse detalhe, mas eles percebem a existência da Mulher Maravilha, e com isso talvez comece a surgir ali os primeiros projetos relacionados ao Cadmus, a Argus ou a qualquer outra organização secreta do universo da DC Comics, que é uma coisa que eu acho que é super bacana de ser tratado no cinema, porque a gente já viu sendo tratado nas séries de Arrow, né, que a gente tem a Argus, viu o Cadmus em Supergirl, vimos alguns outros grupos secretos, podemos dizer assim, ao longo da história, né, que a gente tem lá em Freeland com Raio Negro, essas coisas assim. Então eu acho que faz algum sentido trazer essa coisa em evidência. Nos Novos 52 e nas últimas versões, o Steve Trevor não tem aquele relacionamento amoroso com a Diana. Ele tipo, em um determinado momento é platônico, em outro ele casa com a sua assistente, então são elementos diferentes. A única história realmente que tem uma história de romance entre os dois é da Era de Ouro, e podemos considerar ali da Era de Bronze, talvez, até mais ou menos a Era de Bronze. Então, eu acho bem interessante a história dele. Mas, uma das coisas que eu tinha falado que é um pouco diferente a história dele no vídeo da Mulher Leopardo é exatamente isso, que tem um contexto onde a mãe dele também caiu em Temícera, né? E esse contexto eu acho que é um dos mais legais, assim, que talvez poderia ter sido abordado, né? Em relação à história. Talvez a Diana poderia ter, em algum momento, falado que conheceu a mãe dele. Ia ser sensacional, no meu ponto de vista. E o fato de que, na história principal, é no passado, como aconteceu na guerra e tal, ele e a Diana trabalharam junto, a Mulher Maravilha, né? E nos 952 acaba sendo um pouco mais atual, que é o que aconteceu no filme 1984, onde eles estão em Washington DC. Então, tipo, eu acho esses dois contrapontos interessantes. E, assim, a forma com que eles trouxeram ele de volta ficou legal. Não ficou uma coisa, assim, exagerada no meu ponto de vista, mas, vamos lá, né? Ele poderia continuar vivo. Seria algo interessante. Pelo menos ela teria uma vida amorosa um pouco mais interessante, talvez. E aí, o que você acha disso? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que você acha da história do Steve Trevor. Se ficou faltando alguma coisa, completa aqui embaixo também, que eu sei que alguns de vocês conhecem bem algumas histórias, então completa aí. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!